Fala aí galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, então, hoje nós vamos ver mais um tema aqui no nosso canal, tá? Gráfico da função do primeiro grau. Porém, antes de começar a nossa aula, aquele velho pedido que eu faço sempre. Aquela curtida, aquela comentário, aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se, nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida, tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar então o nosso vídeo, mas antes a chamada da famosíssima vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje que o tema é gráfico da função do primeiro grau, tá bom? Vamos fazer aqui uma pequena apresentação do que é uma função do primeiro grau para a gente desenvolver um pouco em cima desse tema para chegar no objetivo final, que é entender perfeitamente o gráfico desta função, tá bom? Então vamos lá, né? Uma função f de r em r é dita do primeiro grau, também chamada de função afim, um outro nome que nós damos para a função do primeiro grau, quando é definida pela lei de formação fx igual a x mais b, ou simplesmente y igual a x mais b, né? Onde a pertence aos reais, b pertence aos reais e a diferente de zero. O gráfico dessa função resulta sempre numa reta, tá bom? Essa função é dita do primeiro grau porque o maior expoente aqui da minha variável, né, que é o x, o maior expoente é 1, então por isso ela é dita do primeiro grau. E o seu gráfico sempre resulta uma reta, sempre, tá bom? Esses valores de a e de b, valores numéricos, são chamados respectivamente de coeficiente angular e coeficiente linear da função. A e b, né, são valores numéricos, tá, que possuem nomes. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Vamos fazer aqui, né, um pequeno estudo, né, sobre algumas funções, simplesmente para identificar o a e o b de cada uma delas, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada uma delas. Então aqui está um pequeno quadrinho, né, com algumas funções, e nós vamos ter que simplesmente preencher o quadrinho com o coeficiente angular e linear de cada uma delas. Na minha primeira função, a y igual a 2x mais 3. Quem multiplica o x é o a, o termo independente é o b. Bom, quem multiplica o x aqui é o 2, então o 2 é o meu coeficiente angular a. E o termo independente aqui é o 3, né? Então o coeficiente linear, que é o b, é o 3. Bem simples, bem tranquilo. Aqui no meu segundo exemplo, menos x, y igual a menos x mais 1. Bom, quem multiplica o x aqui, embora não apareça, né? Tem um umzinho aqui na frente e tem um sinal de menos. Então, significa que o a é menos 1. E meu termo independente é 1. Então, vou colocar ali também no meu quadrinho. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Aqui, quem está multiplicando o x, né, no meu terceiro exemplo, é uma fração, 3 meios, né? Então, o meu coeficiente angular aqui é 3 meios. E o meu termo independente é um menos 5. Ó. Não esqueceu o sinal, tá? Menos 5. E aqui no meu último exemplo, quem está multiplicando o x, tem um aqui que não está aparecendo, mas está ali, né? É uma outra fração, é o menos 1/3, né? Então, o meu coeficiente angular é menos 1/3 e não tem o termo independente. Como ele não aparece, é porque o coeficiente linear é 0. Perfeito? Então, um exercíciozinho rápido para a gente identificar ali, né, os coeficientes de uma função do primeiro grau, tá? E vamos ver agora um novo conceito, que é o conceito de raiz da função do primeiro grau. Bom? Então, vamos lá. Raiz da função do primeiro grau. O que é a raiz, né? A raiz, ou zero, né, da função do primeiro grau, trata-se do valor de x que faz com que f de x seja igual a zero. Ou seja, o valor de x tal que torne y igual a zero. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, um conceito bem simples, tá? Para a gente calcular algumas raízes aqui. Calcule as raízes das funções do primeiro grau abaixo. Então, está ali a letra A, y igual a 2x menos 10.
Para descobrir a raiz dessa função é bem simples. Basta você pegar 2x menos 10 e igualar a zero. Está ali. Eu vou resolver uma equação do primeiro grau normal, tranquilamente, né? Isolando x e descobrindo o seu valor. Passando menos 10 para o outro lado, 2x igual a 10, né? Como já sabemos fazer. X igual a 10 dividido por 2, x igual a 5. Então, x igual a 5 é a raiz dessa função. Ou seja, f de 5 igual a 0. Se eu substituir o 5 no lugar do x, eu vou encontrar um y igual a 0. Ó. 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Ó. Y igual a 0. Então, 5 é a raiz da função, porque f de 5 igual a 0. Perfeito? Mais um exemplo. Y igual a menos 3x menos 12. Mesmo procedimento. Menos 3x menos 12 igual a 0. Passo o menos 12 para o outro lado. Menos 3x igual a 12. Como o x aqui está negativo, aquele recurso de multiplicar por menos 1, né? Troco os sinais dos dois lados. 3x igual a menos 12. Passa o 3 dividindo. X igual a menos 12 dividido por 3. X igual a menos 4. Ou seja, f de menos 4 igual a 0. Se eu substituir o menos 4 no x, eu vou achar y igual a 0. Menos 3 vezes, menos 4. Menos 3 vezes menos 4 é mais 12. Menos 12 é 0. Então, y igual a 0, realmente, menos 4 é a raiz desta função, ou seja, f de menos 4 igual a 0. Ok? Último exemplo aqui de raízes, né? Y igual a 2x. Mesmo procedimento. 2x igual a 0. X igual a 0 sobre 2. X igual a 0. Ou seja, f de 0 igual a 0. Né? Substituindo 0 aqui no x, a gente encontra y igual a 0. 2 vezes 0 é 0. Y igual a 0. Então, 0 realmente é a raiz desta função aqui. Perfeito? Muito bem. Vamos ver agora algumas observações importantes já diretamente relacionadas ao traçado do gráfico da função do primeiro grau, ou função afim. Tá bom? Observação 1. A reta sempre corta o eixo y no coeficiente linear da função, ou seja, em B. Tá? Vamos daqui a pouco mostrar isso graficamente. Observação 2. A reta sempre corta o eixo x na raiz, que vamos chamar de R aqui, tá? Da função. Então, são observações importantes. E observação 3. Se A maior que 0, ou seja, o coeficiente angular, né? Aquele cara que multiplica o x, né? Se for maior que 0, a função é crescente. Ou seja, se os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Logo, a reta apresentada no gráfico sobe, né? Tem um comportamento crescente. Se o a é menor que 0, a função é decrescente, ou seja, os valores de x, se os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Logo, a reta apresentada no gráfico desce. Vamos ver aqui, né, alguns exemplos para entender isso. Ó. Veja bem, observação 1. A reta sempre corta o eixo y no coeficiente linear da função, ou seja, em B. Então, olha aqui, o eixo y, a reta está aqui, né? E ela corta o eixo y no B. Ó. Aqui vai sempre cortar no B, no coeficiente linear da função. E observe que a reta está cortando o eixo x aqui, ó. Eu marquei aqui um R, porque aqui é a raiz da função. Repare que a reta está subindo. Isso quer dizer que essa função possui um a maior que 0, logo é uma função crescente. Nesse outro exemplo aqui, a mesma coisa, a reta corta o eixo y no B e corta, né, que é o coeficiente linear, e corta o eixo x no R, que é a raiz. E a reta aqui ela está descendo, ó, está descendo. Por quê? Esta função ela possui um a menor que 0, ou seja, uma função decrescente. Tá bom? Nós vamos fazer uns exemplos práticos, tá? Para entender isso com perfeição, utilizando o software GeoGebra. Tá bom? Então vamos lá. Represente graficamente as seguintes funções. Então a primeira função aqui, né, que eu escolhi foi y igual a 2x menos 6.
Bom, vamos fazer aqui um quadrinho para a gente achar 2 pontos dessa função para a gente marcar no gráfico. Por quê? Porque 2 pontos já é o suficiente para você definir uma reta. Basta você ligar esses 2 pontos, né? Fazer uma linha que corte esses 2 pontos, uma linha reta, e lá está a sua reta, né? Então, 2 pontos são suficientes para traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, ou função afim, né? Basta 2 pontos. Você escolhe valores para x, você escolhe o valor que você quiser, tá? O valor que você quiser. Eu vou escolher então x igual a 2, tá bom? Pode ser o valor que você quiser, eu escolhi 2. E o y? Bom, para saber o y, você tem que substituir esse 2 aqui na função. X igual a 2, então 2 vezes 2 menos 6, né? 2 vezes 2, 4, menos 6 é menos 2, então meu y deu igual a menos 2, vou colocar aqui, ó. Então, quando x é 2, y é menos 2. Vou escolher mais um ponto para x. Vou escolher o ponto 4. Tá bom? 4. Vou substituir esse 4 aqui no x. Ó. 2 vezes 4, menos 6. 2 vezes 4, 8. 8 menos 6 é 2. Então, meu y igual a 2. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Ó, o ponto 2, menos 2 e o ponto 4, 2. Tá? Além disso aqui, ainda vou calcular também a raiz desta função, tá? Basta fazer, né, 2x menos 6 igual a 0. Ó. Então, passo o menos 6 para o outro lado, né, que é 6. X igual a 6 sobre 2, x igual a 3. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai marcar esses pontos aqui que eu encontrei, 2, menos 2, 4 e 2 lá no gráfico, utilizando o GeoGebra, para a gente poder ver a reta traçada, tá bom? Então, a gente vai sair um pouquinho aqui do nosso quadrinho verde e vamos para o GeoGebra com estes dados aqui, tá? Vou levar esses dados, tá? Do quadrinho, da função, da raiz, para o GeoGebra para a gente marcar lá os pontos e ver o comportamento gráfico, tá bom? Então, vamos para o GeoGebra. Muito bem, já estamos aqui no GeoGebra, provavelmente você, né, está vendo aí, tá? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y, aqui em verde os dados que eu trouxe lá do nosso quadrinho verde, para a gente marcar os pontos aqui no GeoGebra e ver o traçado da função do primeiro grau, né? Ou seja, a reta. Bom, vou marcar então os pontos, ó, x igual a 2 e y igual a menos 2, tá? Eu vou chamar de A. Repare, está aqui o ponto A. Ó. X igual a 2, y igual a menos 2. Está aqui, marquei o pontinho A. Tá bom? Agora eu vou marcar o ponto 4, 2. Ó. X igual a 4, y igual a 2. Eu vou chamar de B. Então está aqui. Ó. X igual a 4, y igual a 2. Está aqui o pontinho B. Esses 2 pontos fazem parte da minha função, né? Eles pertencem à função do primeiro grau, y igual a 2x menos 6 que eu estou traçando aqui. Então, vou fazer uma linha que corte esses 2 pontos, o A e o B, tá? Vou fazer uma linha aqui que corte esses 2 pontos. Pode ser feito com uma régua, por exemplo. Coloco uma régua ali para unir os 2 pontos A e B e vamos ver o traçado. Então, tá ali, ó. Muito bem. Então, tá aqui, ó, a minha reta que passa pelos pontos A e B, tá? E é uma função do primeiro grau porque é uma reta, né? Como já era de se esperar. Agora vamos observar o seguinte. Aqui no eixo X, ó, no eixo X, tá? Aqui no eixo X eu percebo que a minha reta ela está cortando o eixo X aqui no 3. Ó. Olha aqui o 3. Ó. E 3 ele é a raiz, ó, da minha função. Certo? Então, confirmou ali a nossa observação que a gente viu no quadro anterior, né? A reta ela corta o eixo X na raiz da função, que no caso aqui é 3. E aqui no eixo Y está cortando no menos 6. Ó. E o menos 6 ele é o B, ele é o coeficiente angular da minha função. Ó. Então, confirmou a outra observação lá do nosso quadro anterior. A função corta o eixo Y do coeficiente linear B e corta o eixo X, tá? Na raiz da função. E eu observo também que essa reta está subindo. Essa reta está subindo por quê? Porque o A, que é o coeficiente angular aqui, é 2. 2 é maior que 0. A positivo,
Então a função é crescente, ela está crescendo, ela está subindo a reta. Então vamos anotar isso. Ó. A reta sobe, pois A é maior que zero, ó, A igual a 2, está aqui. A reta corta o eixo y no coeficiente linear da função, b igual a menos 6, está aqui. Né, que é o b, ó, b é menos 6. E a reta corta o eixo x na raiz da função, que é 3, né? A raiz é 3, ó, x igual a 3. Então está aqui, está cortando no 3. Então confirmou, né, que o nosso gráfico está perfeitamente traçado. O que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos voltar para o nosso quadrinho verde para fazer mais um exemplo. Se você quiser copiar esse gráfico, você pausa um pouquinho o vídeo, copia esse gráfico. Enquanto isso, né, nós vamos voltar para o nosso quadrinho verde para fazer mais um exemplo de um outro gráfico, tá, de uma função do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso quadrinho verde, tá? Conforme, né, foi falado anteriormente. E vamos fazer aqui mais um gráfico, tá? De uma nova função aqui. Agora nós vamos fazer aqui y igual a menos x mais 1. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar aqui uma tabelinha x e y, tá? Vou escolher alguns valores para x, para descobrir o y, e depois vamos marcar lá no GeoGebra novamente. Eu vou escolher para x, por exemplo, o valor 2. Tá? Substituindo aqui no x vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1, né? Então meu y vai ser igual a menos 1. Vou escolher um outro valor para x, vou escolher o menos 2. Substituindo aqui fica menos o menos 2, né? Vai ficar mais 2, mais 1, que é igual a 3. Então já tenho dois pontos aqui, já posso traçar minha reta, né? O ponto 2 menos 1, o ponto menos 2, 3. Vou calcular também a raiz, assim como eu fiz na letra A, tá? Então, vou fazer menos x mais 1 igual a 0, né? Passando 1 para o outro lado, menos x igual a menos 1. Logo, x igual a 1, né? Já sabemos o recurso lá, tá? Do multiplicar por menos 1, né? Então, x igual a 1. E façamos agora a mesma coisa. Vamos voltar, né, para o GeoGebra para traçar o gráfico dessa função. Vou levar esses dados aqui, toda essa tabela, essa raiz, essa função. Vou levar para lá para a gente traçar e ver o que acontece, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, já estamos aqui novamente no GeoGebra, tá? E tá aqui os dados, como eu falei que ia trazer, da letra B. E nós vamos marcar esses pontos aqui no nosso gráfico, né? No eixo Y, no eixo X, aqui direitinho, como sempre. Muito bem, o primeiro ponto é o ponto 2 menos 1, né? Então vamos lá, x igual a 2, y igual a menos 1, vamos marcar esse ponto que eu vou chamar de A. Então tá aqui, ó, x igual a 2, y igual a menos 1, tá aqui. Ok? O próximo ponto é o ponto menos 2, 3. Então vamos lá, x igual a menos 2, y igual a 3, eu vou chamar de B. Então vamos lá, tá aqui, ó, o ponto B, x igual a menos 2, y igual a 3. Da mesma forma que fizemos no outro gráfico, vamos colocar uma régua aqui e traçar a linha que une esses dois pontos, tá? Então vamos lá. Tá ali a minha reta, ó. Perfeito? Então vamos observar algumas coisas aqui, ó. A reta, ela está cortando o eixo y no 1, ou seja, né, no coeficiente linear, que é 1. Tá aqui, ó. Pode ver que o coeficiente linear, o b, vale 1. Está cortando o eixo y no 1. E está cortando o eixo x aqui no 1, que é a raiz, ó, a raiz da função. Ó, cortou no 1 também. Além do mais, a reta está descendo, né? A reta ela está num movimento aqui, digamos assim, decrescente. Por que isso? Porque o a aqui, que multiplica o x, é menos 1, o a é negativo. E quando o a é negativo, a função é decrescente, ou seja, a minha reta desce. Certo? Então vamos anotar, né? Vamos anotar isso. Tá ali, ó. A reta desce, pois o a é negativo, ó, a igual a menos 1. A reta corta o eixo y no coeficiente linear, b igual a 1, tá aqui. E a reta corta o eixo x na raiz da função r igual a 1, que está aqui também. Certo?
Então está ali mostrando que todas as observações se confirmam aqui, né, tanto na reta crescente quanto na reta decrescente. Basta marcar 2 pontos que você consegue traçar a reta da sua função do primeiro grau, sua função afim. Se você quiser copiar esse gráfico, dá uma pausa no vídeo, copia ali com calma direitinho, tá? E nós vamos voltar agora para o nosso quadrinho verde para dar continuidade, um último exemplo, tá? De tratamento de gráfico de função no primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Bom, já estamos então aqui novamente, de volta ao nosso quadrinho verde, tá? E aqui nós vamos, nesse último exemplo, fazer um caminho contrário. Nós vamos olhar para o gráfico e vamos dizer qual é a função, né, a expressão algébrica daquela que representa a função do primeiro grau, olhando para o gráfico. Tá bom? Então vamos lá, ó. Determine a expressão algébrica que representa a função apresentada no gráfico abaixo. Então tá lá o gráfico. Tá bom? Então aí eu tenho o gráfico, tenho que olhar para ele e dizer qual é a função, na expressão algébrica que representa a função, tá, desse gráfico. Bom, olhando para esse gráfico, eu percebo o seguinte, tem 2 pontos que eu consigo identificar aqui, né? Esse ponto aqui, ele que está cortando aqui o eixo x, é o ponto x igual a 2, y igual a 0. Vou chamar de ponto A. E tem esse ponto aqui também que eu consigo identificar, né? Que está cortando o eixo y. Eu vou chamar de B. É o ponto x igual a 0, y igual a 3. Então, eu identifiquei 2 pontos. E com 2 pontos, eu já identifico a minha reta. Lembram disso? Então, vamos anotar isso, ó. 2 pontos que pertencem a esse gráfico, né, como eu falei, são os pontos A, que é o 2 e 0, né, x igual a 2, y igual a 0, e o ponto B, que é o 0, 3, x igual a 0, y igual a 3, tá? Então, ó, uma função do primeiro grau, eu sei que tem essa estrutura aqui, ó, y igual a x mais b. Se descobrirmos os valores de a e de b, podemos escrever a expressão da função, né? Basta eu saber a e b que eu resolvo o meu problema. Então vamos lá, né? Substituindo o ponto A, x igual a 2, y igual a 0, na estrutura citada, o que nós temos? Ó, no lugar do y eu coloquei o 0, no lugar do x eu coloquei o 2. Né? Eu substituí aqui, ó, y igual a x mais b. Então, ó, onde é y eu botei 0, onde é x eu botei 2. Bom, se eu desenvolver isso daqui, a conclusão que eu chego é a seguinte, né? Que 2a é igual a menos b. Né? Joguei o b para o outro lado, ficou negativo. Essa expressãozinha eu vou chamar de expressão 1. Tá? Aqui em vermelho, 1. E vou guardar ela por enquanto, tá bom? Muito bem. Agora eu vou substituir o b na mesma estrutura. Vou substituir o b aqui, tá? Então vamos lá. O b, ó, x é 0, y é 3. Então, onde é y eu botei 3, onde é x eu botei 0. Tá? Então ficou 3 igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0. Então eu chego à conclusão de que b é igual a 3. E vou chamar isso de expressão 2. Tá? O que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que b é 3, então eu vou substituir esse 3 nesse b aqui da expressão 1. Então eu vou substituir, né, a expressão 2 na expressão 1. Substituindo 2 em 1, né, ou seja, isso daqui aqui, ou seja, resolvendo um sistema, né, o que nós temos? 2a igual a menos 3, substituindo com parênteses, né? Ó, onde é b eu botei o 3, tinha um menos na frente, ficou aqui o menos 3. Então, o que eu tenho? 2a igual a menos 3, então eu tenho que a é igual a menos 3 meios, né? Passo 2 dividindo. Agora eu tenho a e tenho b, ó. A é menos 3 meios e b igual a 3. Eu vou substituir esse a e esse b nessa estrutura aqui. Tá? Então, o que eu tenho? A função é dada por, ó, y igual a menos 3x sobre 2 mais 3, ó. No lugar do a eu botei o menos 3 sobre 2, tá aqui. E no lugar do b eu coloquei o 3, ó. No lugar do a eu coloquei o menos 3 sobre 2. E no lugar do b eu coloquei o 3, está aqui a minha função, tá? Que é representada aqui do lado por este gráfico. Certo? Então aqui nós vimos o caminho contrário, né? Olhar para o gráfico e encontrar a função.
E antes nós fizemos, né, o outro caminho, que é olhar para a função e traçar o gráfico, certo? Lembrando que para você para você encontrar a expressão, né, do primeiro grau, olhando para o gráfico, para a reta, basta você ter 2 pontos, montar o sistema e descobrir os valores de A e de B. Ok? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha, tá bom? Tá lá uma listinha para treinar isso daí com tranquilidade. E chegando ao final do vídeo, não posso deixar de pedir o de sempre. Aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, nos ajuda bastante, tá? A continuar motivados para criar conteúdo para os amantes da matemática, como nós, como tantos outros por aí que estudam matemática. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.